Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco Miguel Ribeiro, recente eleito presidente da Associação de Voleibol de Braga. Miguel, digo recente porque assumiu o cargo recentemente, mas já está na Associação de Voleibol de Braga há 10 anos e acompanhou a direção anterior. Explique-me um pouco, já estávamos a conversar em off um pouco isso, a decisão de assumir este cargo e de manter a direção. Também já explicou que não é fácil arranjar pessoas para estarem envolvidas na associação. Antes de mais, obrigado pelo convite e ter esta oportunidade de falar sobre o voleibol aqui na nossa região. O processo de ser presidente foi um processo normal. O presidente anterior já estava, eu juntamente com ele já estávamos há 10 anos. O presidente também estava ligado a outros projetos que dificultava em termos de tempo para acompanhar os trabalhos da associação, e eu, como era vice-presidente, era a primeira pessoa a seguir a ele e como digo, tinha disponibilidade, por isso foi por aí que avancei para presidente, mas de resto a direção continua exatamente igual, é a continuação dos mesmos projetos que já tínhamos. Basicamente é uma troca de lugares, mas é apenas isso. E a continuidade dos projetos, porque é este o caminho que o voleibol tem que seguir na região e no distrito, está a crescer bastante? Sim, pensamos que sim. Estamos a crescer muito, principalmente a seguir ao Covid. Tenho ideia que nas outras modalidades também tem sido assim, mas a seguir ao Covid estamos a crescer muito. Um exemplo, nós antes do Covid éramos capazes de... Antes do Covid, ali em 2015, quando entramos para a associação, tínhamos 6 clubes, agora temos 12. Exato. Depois do Covid cresceram, temos mais 2 ou 3 clubes. Em termos de clubes, até nem o número nem é muito considerável, mas em termos de número de atletas é muito considerável. Estamos a falar que antes do Covid éramos capazes de ter à volta de 500 atletas inscritos na associação, e agora temos 1000. Os clubes praticamente são os mesmos, crescemos 1 ou 2, mas dentro dos próprios clubes, os clubes próprios têm o dobro de atletas. E também crescem em escalões, sendo só 2 ou 3 clubes, se tiverem vários escalões. Exato, escalões, e é por aí que o voleibol tem crescido muito. Lá está, não temos crescido muito em termos de número de clubes, queríamos crescer muito mais, o nosso objetivo é continuar a crescer, mas é mais em número de atletas que temos crescido. E acha que passa ali o Covid também foi um choque para pais e para crianças que o desporto... Sim, o exemplo, tenho a ideia que também acompanho outras modalidades e tenho a ideia que é por aí, por isso acho que foi mesmo o Covid, foi ali um despertar de consciências e estamos todos. O voleibol é um exemplo, mas outras modalidades também devem estar a acompanhar esse processo. Sim. Então pode dizer-se que no Distrito de Braga o voleibol respira saúde? Sim, temos crescido imenso. Um exemplo de que é o voleibol atualmente e o que é que nós queremos em termos de associação, que andamos estes anos todos com esse objetivo. É o que se passa em Barcelos. É um exemplo máximo do futuro que esta associação quer para o voleibol. A Barcelos tem voleibol há 1 ano. Há 1 ano vai fazer agora o 3º ano. O primeiro ano praticamente, vou dar um exemplo, eles tinham só 2 escalões, começou com o masculino, já muito em cima do início da época, quando eles começaram a ter aqueles escalões, só masculino. Já durante essa época abriram ao feminino, com um escalão. A época passada já tinham os escalões todos. Dou um exemplo, havia um dia desses nas redes sociais deles, eles têm em relação ao ano anterior 320% de atletas a mais. E porque queremos que seja um exemplo. Não é além do clube, que é um clube totalmente novo na modalidade, é também o município. O município apoia imenso o voleibol. Nós, por um exemplo, tivemos aqui em Braga, na Cidade Europeia de Desporto, as seleções masculina e feminina fizeram uma fase de apuramento, as seleções séniores, mas nunca tivemos uma seleção a competir para uma fase de apuramento para o Europeu Jovem. Exato. E a Câmara de Barcelos optou por trazer para aqui. Apoiou, fizemos aqui uma fase de apuramento, se eu não estiver enganado, se não foi a primeira seleção feminina a apurar para um europeu,
foi a segunda, acho que a primeira foi no ano anterior em Paredes, mas foi a primeira, foi a segunda, que foi aqui em Barcelos conseguimos, quer dizer, nós nunca tínhamos tido aqui uma seleção jovem a fazer uma fase de apuramentos, e foi o município de Barcelos, que com um clube muito recente está a apostar a este nível na modalidade. Outro exemplo que lhe dou foi no voleibol de praia. Barcelos não tem o Rio Cávado, mas não tem nada em termos de infraestruturas de voleibol de praia. Barcelos montou um campo de voleibol de praia, com todas as infraestruturas, com bancadas, e recebeu uma etapa do circuito, e é um exemplo do que de um dia para o outro, praticamente, de quem nem tinha a modalidade, e de repente seleções, voleibol de praia, um clube. E pelo resto do distrito vai-se vendo também? Ou sim, o Barcelos é o exemplo de quem é recente e de um exemplo de crescimento. O resto do município o resto do distrito neste momento é muito à base dos clubes que já existiam, que estão a crescer. O exemplo aqui de Braga é um exemplo máximo, porque o Braga já tem outro clube em relação aqui há 3 anos atrás, que só tinha o Sporting Clube de Braga e a Escola de Lamaçães. Neste momento já tem o Colégio João Paulo II, que também é muito recente, e o Vôlei Clube de Braga, que tem 1 ano também. Exatamente. Que está a crescer. E o crescimento, por exemplo, pegando aqui nos grandes da região, digamos assim, o Sporting Clube Braga está a saber este ano que está a tentar reforçar-se para fazer bem melhor do que tem feito no feminino. E tivemos o exemplo do ano passado do Vitória conquistar a taça FPB em feminino, e o masculino faz sempre boas campanhas, tendo em conta que também se bate contra outros emblemas ainda maiores do voleibol nacional. Sim, o Vitória sempre foi o clube da associação que mais tempo, o campeão, não é? Sim, que mais tempo está no topo da modalidade, principalmente no masculino. Exatamente. Já foi a primeira equipa da associação. Tenho muita, já não é do meu tempo, o tempo das grundes, isso fala, mas já não é muito do meu tempo. Mas mais do meu tempo, eu recordo-me do primeiro jogo de voleibol que eu fui ver, foi de Vitória, por isso sempre foi o clube da associação que primeiro chegou ao topo. E o Vitória é também um dos exemplos que a modalidade tem crescido. É um clube que só tinha base apostava muito no masculino, e neste momento já está no masculino no topo, no feminino no topo. O exemplo da taça no feminino é um exemplo que está no topo, mas também ganha a mesma taça no masculino no ano anterior ao Covid, ou 2 anos antes do Covid, e o Vitória é o exemplo máximo também de uma parte da região, do distrito, que gostávamos que crescesse mais um bocadinho. Sim. Gostávamos que crescesse. Aqui deste lado mais litoral, Barcelos, Esposende, já é aqui próprio Braga, ali gostávamos uma parte que crescesse mais um bocadinho, ali mais para estamos ali. O Esposende também tem um historial. Sim, Esposende também tem, exatamente. Sim. E também de voleibol de praia. Sim. E eles têm lá uma etapa de voleibol de praia mais para amadores, mas é um fim de semana e têm à volta de 200 atletas. E como é que a associação, por exemplo, fala-se muito do voleibol, associa-se logo ao pavilhão, e a associação como a federação tem o voleibol de praia e o gira-bola também para os mais novos. Como é que se desenvolve o voleibol de praia? Arranjar uma dupla ou duplas que vão entrando, ou os de pavilhão é que depois vão escolhendo? Não há nem a federação, por acaso, mas é muito recente até, já tem duplas dedicadas, mas é muito recente. Sim. Até porque a melhor que tivemos também era de pavilhão, que era o Miguel Maia. Exatamente. E sempre foi assim. Recentemente tem apostado, deve ser porque não é fácil pedir a 2 atletas que passem a época um ano inteiro e praticamente só jogam, e há alguma fase da época que não tem competição e que podiam estar no pavilhão, mas a federação vai apoiando, que faz com que eles estejam dedicados só ao voleibol de praia. Por isso, nós também temos etapas de voleibol de praia, mas à base, todos eles praticam pavilhão, e nós próprios, até a própria federação faz agora um campeonato de clubes que é mais uma continuação da época. A época acaba por volta quem está na primeira divisão acaba por volta de abril, maio, e depois só volta a recomeçar agora em setembro. E há ali um interregno muito grande, e a federação até já faz essas competições de praia
para os mesmos clubes que estão no pavilhão, mas é para a época não terminar tão cedo. E o Miguel acha que, por exemplo, pode ser um bom chamariz de recrutamento? Ou seja, no verão as pessoas estão na praia e vão assistir. Sim, é melhor, quer dizer, é mais fácil assistir estando com disponibilidade de tempo também, estão de férias, vão ver um jogo de voleibol, do que durante o ano ir aos pavilhões. Sim, nós sentimos principalmente nos últimos anos, um exemplo este ano nas etapas de voleibol de praia que fizemos, batemos o recorde de inscrições. Exato. E até temos a Federação, as etapas de voleibol de praia é dividida em 2 fases, a fase regional, cada associação organiza a sua fase, e depois há o Campeonato Nacional, onde é a Federação que organiza para atribuir o Campeonato Nacional. E nós sentimos um crescimento e até somos... na nossa competição vêm atletas do Porto participar, que existe procura. Existe procura pela praia. No Porto também é mais fácil porque eles têm a praia lá ao lado, nós aqui já não, mas temos sentido uma procura. Não é fácil o voleibol de praia, porque tem regras muito próprias. Regras muito próprias, na sua base é muito diferente. É muito diferente, que faz com que não seja, só ao longo dos anos sentimos um crescimento. Não tem sido um crescimento como sentido no voleibol de pavilhão, onde o crescimento é muito rápido, e o número de atletas na praia é mais difícil. Exato. Por isso é que não crescemos tanto, é capaz de muita gente praticar voleibol na praia, mas para passar para o federado, para passar para a competição é muito complicado porque as regras são muito diferentes. Pois, mas a minha intenção era mais essa, das pessoas vêm a praticar voleibol e depois procuram conhecer a modalidade e ir para... Mas eu digo, as pessoas vêm, mas depois passar à prática é muito complicado porque tem regras muito específicas, que faz com que às vezes mais vale praticar só e aqui pelo distrito, a base de recrutamento tem sido a associação, por exemplo, aos clubes, muito ir a escolas, começar a pegar nos miúdos cada vez mais novos. Sim, ultimamente tem sido diferente, lá está, com a procura, com cada vez mais procura. Dou um exemplo, o Vitória de Guimarães sempre funcionou como clube e as pessoas procuram, é um clube que tem uma grande implantação naquela zona do distrito, mas dou um exemplo do Sporting Clube Braga, que só recentemente é que tem formação base. A formação base do Sporting Clube Braga era muito na Escola de Lamaçães e depois partia para o Sporting Clube Braga. Ultimamente o Sporting Clube Braga já tem a formação base e lá está, e já não vem muito da escola, e isso cada vez mais sentimos que há clubes, o CART vai pensar um clube que a recrutação parte muito da escola, mas já começamos a sentir que há clubes que não estão ligados às escolas e já têm... Conseguem fazer a sua própria... E o Braga é um grande exemplo, que eu estou nos torneios de minis que fazemos de 15 em 15 dias, e os responsáveis já me chegaram a dizer que tiveram que fechar as inscrições, porque a procura é imensa e não têm pavilhões que fazem com que tenham que fechar as inscrições, e lá está. E o Braga é um exemplo que já não é através da escola que faz a captação, lá está, é o nome Sporting Clube Braga, é a procura da modalidade que faz com que... Sim, o crescimento da própria cidade, mais pessoas a viver, mais pessoas e pegando na base também, entram mais atletas masculinos ou atletas femininos. O feminino está a crescer bastante. Como é que está essa divisão? O voleibol é feminino. Estamos a falar... nós aqui em Braga ainda... É das poucas modalidades em que, por acaso, é curioso. É das poucas modalidades. Eu dou um exemplo que acontece com o Vôlei Clube de Braga, que até não tem lógica. É um exemplo que a Câmara Municipal de Braga apoia os clubes e tem um apoio específico ao desporto feminino. A sua lógica atualmente tem a lógica de apoio específico ao feminino, que era menos praticado, mas no voleibol não tem lógica. Não tem lógica fazer um apoio específico ao desporto feminino, porque toda a gente pratica voleibol feminino. O masculino é que precisava de apoio, nem é o feminino. Porque estamos a falar que aqui em Braga devemos ter, dos 1000 atletas que escrevemos por ano, se tivermos 150 masculinos.
Foi uma diferença, enorme. brutal. Uma diferença enorme. E então em comparação com outras modalidades sim, comparação, exatamente. Mas nos últimos anos, com as seleções, sente-se ali, a época passada deu a entender, sentimos ali, chegámos a fazer uma época passada uma seleção regional masculina, porque sentimos que houve mais, os clubes chegavam, foi o exemplo do clube novo de Barcelos, que tinha dois escalões, mas este ano já voltou a baixar. Tivemos aqui o Vôlei Clube Braga, começou o ano passado, que também muito derivado da imigração dos brasileiros, trouxe ali alguma coisa também de novo aqui para Braga. Também muita gente se queixava que em Braga não havia, já foi muito forte, lá está no tempo da Grundy, que é muito forte em termos de voleibol masculino. Atualmente não havia nenhum clube, o Vôlei Clube Braga veio ali comatar esse espaço que existia. Mas este ano... os próprios, lá está, o Sporting Clube Braga apostou no feminino e agora vai com o feminino até... Exatamente. E sentimos ali que cá está. Estamos, mas já foi pior. Já senti que o masculino até quase que ia desaparecer, mas são anos. São anos. Mas em termos de masculino é Mazana Clube, mas se formos ali à Mares é ao contrário. O Amares não tem, o Amares Vôlei é capaz de ter os escalões todos masculinos, só tem um feminino. Mas ali é um bocado... Já é da cultura É da cultura. Ali o professor Reininho, que é lá o responsável pela escola, lá ninguém joga futebol. Lá toda a gente tem que jogar voleibol. Por isso o Amares é mais fácil ali. É um exemplo, é quase um oásis. Acho que não conheço em Portugal nenhum clube vocacionado só para o masculino. Exatamente. E é um caso ali, um caso à parte. Também queria ir um pouco por aí, que quase todas as modalidades têm essa dificuldade de tirar os miúdos do futebol, não é? Porque somos um país de futebol, culturalmente é assim, e os pais entendem que se for para ter futuro no desporto, seja para ganhar muito dinheiro, não é? Claro. Mas é em 100 mil, como sabemos, ou mais. Mas pronto, está culturalmente enraizado assim, e no caso do voleibol não vai perdendo tanto, porque a fração masculina é sempre mais pequena. E para o feminino, o futebol feminino não está a puxar também com este crescimento que neste momento não sentimos, porque estamos a crescer, por isso não sentimos que tenhamos outras modalidades, mas da experiência que eu tenho, dificilmente vamos perder alguém, porque é uma modalidade mesmo mais vocacionada para o feminino, sem dúvida, por isso dificilmente isto vai... Há aqui outro fator que poderá mudar muito isto, que o feminino pode começar a pagar valores que façam com que isto mude muito, mas em termos de vocação é mais vocacionado para o feminino. E até porque temos também com a entrada do Futebol Clube do Porto há poucos anos. Pois, por isso é que eu digo que temos um exemplo é uma fase... Até estão os 5 que são considerados, não é? O Vitória, o Sporting Clube Braga. É uma fase nova do futebol feminino, mas não sei o que é que poderá dar nos próximos Mas estava a falar do voleibol. Sim. Também as miúdas que praticam aqui na formação também têm o exemplo, por exemplo, no masculino, os grandes do futebol, ou os clubes grandes, é o Benfica e o Sporting no masculino, não é? Exatamente. E tem o Fonte Bastardo nos Açores, e o Vitória aqui. Vitória, o Leixões e pouco mais. Mas em termos de exemplo e de nome que ouvem, no feminino, já, Futebol Clube Porto, Benfica, Sporting Clube Braga, Vitória, Leixões, Porto Vôlei. O voleibol é a única modalidade do país que tem os 5 grandes a praticar no feminino. E é capaz de, e já vi vários treinadores a dizer, é capaz de ser o campeonato das 5 modalidades do pavilhão que existem, é capaz de ser um campeonato mais equilibrado. E este ano com o Sporting Clube Braga também a querer entrar nessa luta dos 3 grandes, e o Vitória de Guimarães já o ano passado foi exemplo ao vencer a competição que está na luta com os 3 grandes. Este ano poderá, se já nos outros anos se dizia que era a competição sénior mais competitiva, este ano não vai ser mais.
E o Miguel já tocou aí num ponto que eu também queria, tocou um pouquinho num ponto que eu também queria explorar, que é os bons resultados, os últimos bons resultados das seleções nacionais, mesmo os jovens, sub-20, sub-18, as presenças em europeus começam a ser, constantes. Como é que isso está a ajudar também o voleibol nacional e o voleibol da região? Lá está, Barcelos recebeu uma fase final, se calhar um pavilhão cheio que se calhar muitos miúdos ou eu quero praticar. Exatamente, eu estive lá durante esses 3 dias, o pavilhão teve sempre cheio e isso ajuda na divulgação, nós sempre desde que entramos para a associação apostámos muito na divulgação. Criámos competições, até neste momento os clubes já olham para essas competições com outros olhos, mas no início nós quando entramos na associação tínhamos só os campeonatos regionais e nem todos organizávamos, porque o número de equipas era muito reduzido, que fazia com que tínhamos que juntar as outras associações, neste caso era o Porto, para fazer campeonatos, por isso havia poucos campeonatos regionais. Com o crescimento começámos a fazer campeonatos regionais, começámos a ter mesmo um número mínimo de equipas para fazer competições e depois fizemos a Taça ABV. Com o objetivo inicial era apenas divulgar. E isto das seleções veio ajudar ainda mais à divulgação do voleibol e pronto, nós sentimos que isso está a fazer o seu efeito porque neste momento sentimos o número de atletas a crescer. Miguel, também falando mais da associação, que a associação, eu estou a insistir aqui nos atletas e mas por exemplo, arbitragem, treinadores, tem sido fácil, também o número vai crescendo, vai evoluindo. Arbitragem já tivemos mal mesmo. Um exemplo aqui no início, quando entramos para a associação tinha 6 ou 7 árbitros, mas os 6 ou 7 árbitros eram árbitros da primeira divisão. Quer dizer, praticamente em campeonatos regionais não fazíamos. Com a nossa entrada, com também o crescimento dos clubes, começámos a forçar, fazer mais formações. Também do nosso lado fomos também nos organizando, porque a grande dificuldade é porque os árbitros de voleibol são os ex-jogadores, ou até treinadores, ou até atletas na atualidade, quer dizer, e eles vão para o voleibol porque gostam do voleibol, mas também querem chegar ao final do mês e serem compensados. E o que é que não existia antes era esse acompanhamento. Os pagamentos eram feitos mais tarde e pronto, e não era fácil nos inícios arranjar árbitros. Neste momento temos forçado imenso, e posso dar um exemplo que a época passada terminámos com o maior número de árbitros da associação, à volta de 45, 50, comparado com o início que tínhamos 5, mas estamos a falar de 45, 50, sempre mas aqueles 5 que tínhamos no início, eles vinham arbitrar a formação quase por favor, porque eles iam arbitrar o Benfica, a primeira divisão, e só se não tivesse mesmo nada para nenhum jogo é que vinham à formação. Agora é totalmente ao contrário. Agora continuamos a ter à volta de 5, 6 árbitros que arbitram a primeira divisão. Temos 2 internacionais até, mas já temos o restante, os 35, 40 que só arbitram formação, que faz com que neste momento é muito raro, no final desta época, foi muito raro ter algum jogo sem árbitros, o que não é normal. Não é normal. Um exemplo, no Porto é capaz de haver muitos mais jogos e haver muitos jogos sem árbitros. Claro. Não é fácil. É uma modalidade que é muito... Não tem, lá está, aquela coisa de não haver dirigentes, nos chama poucas pessoas fora para se envolver na modalidade. Eu também tocava nos treinadores, porque nós fomos a Santo Tirso e falamos com o selecionador nacional feminino, e ele teve uma frase que eu
fixei, que foi em termos de que o voleibol nacional está a crescer bastante, e no feminino especialmente, como já sabemos e já debatemos aqui, que a quantidade está, falta é a qualidade, dar o salto qualitativo. Por isso é que eu também falei aqui nos treinadores. Isso é um bocado verdade, mas eu sou capaz de ter uma explicação para isso, que é a modalidade está a crescer mais, o número de atletas está a crescer mais que a própria modalidade pode dar. Okay. Por isso é que o selecionador é que disse isso, é mais por aí, porque ele dizia, mas agora vamos fazer um curso de treinadores no início da época, e é para comatar dificuldades que os clubes têm no início da época em arranjar treinadores. Exato. Não é para as pessoas tirarem o curso porque, olha, vão ficar mais a conhecer o voleibol. Não, é mesmo para comatar dificuldades. E no início dos anos todos os clubes têm dificuldades em arranjar treinadores, porque na modalidade também paga-se pouco. Exato. Ainda há muitas dificuldades. E vai-se muito, como o Miguel já disse, os professores na escola, o professor de educação física lá. E por isso da qualidade tem muito a ver com. Falta dar o salto, né? Falta primeiro temos muitos treinadores. Exato. E só depois é que podemos pensar na qualidade, porque neste momento é entre ter e não ter. Exato. Entre ter e a qualidade é o próximo passo. Exatamente. Olha, Miguel, foi um prazer falar contigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e falarmos de voleibol, mais uma modalidade aqui no Desporto às 9. Foi mais um Desporto às 9. Já sabe, para ver esta entrevista e outras, visite o nosso canal de YouTube e o nosso website, atleta.pt, e siga as nossas redes sociais.